Hola a todos, bienvenidos para nuestra clase de español. Hoy es la clase 14.1, 14.1, nivel 3. Hablaremos de conectores de ordem, né? Conexões que indicam ordem, né? Ou seja, conjunções na nossa língua, os conectores, continuando a matéria que nós temos visto aí nas últimas aulas. Então vamos falar sobre os conectores de ordem. Os conectores de ordem servem para introduzir textos, conectar párrafos entre si ou incluso para finalizar textos de forma coerente. Ou seja, tem várias aplicações para esses conectores, né? Introduzir um texto, conectar parágrafos entre si e para finalizar um texto de forma coerente. Podemos distinguir vários tipos de conectores em los discursos ou textos segundo a função que realizam. Então, várias são as conjunções e cada uma tem sua função. Então, podemos distinguir vários tipos de conectores nos discursos ou textos segundo a função que realizam. Então, vamos começar a falar sobre isso. Letra A. Começam um discurso, né? Essas conjunções aí normalmente estão no início, né? Começam uma frase. Ante todo, antes que nada, em primeiro lugar, para começar, né? Antes de tudo, antes de mais nada, que nós falaríamos, né? Antes que nada, em primeiro lugar, e para começar, para começar, para começar. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Para começar, me gostaria apresentar-me, né? Para começar, eu gostaria de me apresentar. Outro, ó, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vamos analisar os hechos. Em primeiro lugar, vamos analisar os fatos, né? Hechos são os fatos. Então, aí, ó, para começar, em primeiro lugar. A continuação, letra B, né? Organizam a parte central do discurso. Essa que aparece, aqueles aparecem no início, esse aqui normalmente aparece lá no meio, né? Vamos lembrar, tem uma conclusão a se chegar, né? Ou dizer algo que contradiz aquilo que a gente está falando. Depois, por um lado, por outro lado, por outra parte, em segundo lugar, em terceiro lugar, e aí pode seguir, né? A continuação. Então, depois, por outro lado, né? Por um lado, por outro lado, por outra parte, né? Por outra parte, em segundo lugar, em terceiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, ou continuando, né? A continuação. Por um lado, exemplo aí, né? Por um lado, existe uma versão de los hechos contados por las víctimas del roubo, né? Por um lado, existem os fatos contados pelas vítimas do roubo. E, por outro lado, né? La versão del propio ladrão, a versão do próprio ladrão, ok? Continuando aí também, ó, já iniciando até a frase, a continuação, depois de escuchar las distintas versiones, los jueces tomaram uma decisão. Ou seja, a seguir, né, a continuação, depois de escutar as distintas versões, os juízes tomaram uma decisão. Então, olha só, nos conectores, né, para concluir nossa aula, nos conectores, por um lado, por outro lado, por uma parte e por outra parte, normalmente vão unidos nesta ordem. O que significa isso? Eu falo assim, por um lado, fulano disse isso, por outro lado, fulano disse aquilo, eles aparecem nessa ordem, né? Primeiro a gente falaria na frase por um lado, e depois nós falaríamos na frase por outro lado. Por uma parte foi dito isso, pela outra parte foi dito aquilo, né? Por uma e por outra, por um, por outro,
Isso é muito parecido com a nossa língua, com a nossa língua portuguesa, tem expressões muito parecidas com as expressões em espanhol. Agora, nossa aula vai ficar por aqui, mas não se esqueçam, essa é a parte 1 desta aula, nós veremos na próxima aula a continuação dela, e o material onde estão os exercícios, vocês acessem lá no site, né? Vocês encontrarão as tarefas a serem feitas e esse material por escrito que sempre está junto com a lição, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula.